Uma ótima tarde, graça e paz, povo amado de Deus, você está no canal Verbo da Vida Taubaté, nós estamos iniciando aqui mais uma semana abençoada aqui do Prosperar Podcast, que acontece toda terça-feira. Você está percebendo que eu estou sozinho desse lado da mesa, mas não do outro lado da mesa, que a gente tem um convidado especial aqui, dessa vez o Leandro Galhardo não está comigo. Grande abraço, Léo, Léo está em atendimento hoje, e o Leandro que sempre apresenta comigo aqui o Prosperar Podcast. Eu sou o André Rocha, você já me conhece, apresento aqui juntamente com o Léo e quando ele não está aqui, solo, né? Mas hoje tem um convidado muito especial, então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar com ele, que é o nosso garoto propaganda da Festa do Milho. Ele tem um bordão lá que, como é que é? E lasqueira? E lasqueira. Aí, ó, a vozinha dele, você já sabe, parece aquele do pessoal do Carros, né? Do Mate. O mate. É isso aí. Então, gente, a gente tá com o Enos aqui. Enos, que é ministro de louvor na nossa igreja. Ele é profissional liberal, ele é autônomo, ele é empresário, ele trabalha. Cara, ele tem multinegócio. A gente vai estar conversando, conhecendo um pouco da história. Você já sabe que o propósito aqui do Prosperar Podcast, que também tem aqui sobre a cobertura da ONG Prosperar, são vários braços ali. E esse aqui é para a gente falar com profissionais, com pessoas, conhecer a história profissional, conhecer a trajetória de sucesso e o que o Rema, o que a palavra revelada está fazendo na vida dessas pessoas que a gente tem trazido aqui, ministros, profissionais. Gente, é muita gente que vem aqui, Enos. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Prazer. Tamo junto, meu amigo. Bora é lá. Isso aí. Enos Lemes de Souza Júnior. Caramba, de Souza Júnior. É isso aí. Enos, a gente quer conhecer você, cara. Fala com a turma aí. Cara, boa tarde, gente. Que prazer, né? A satisfação estar aqui. Sempre a gente está no Prosperar, às vezes tocando aqui Isso junto aí. com vocês, tal, Verdade. participando daquele tempo de música. É muito bom, muito proveitoso. E, assim, espero abençoar vocês aí com a minha vida. A gente tem uma trajetória já de algum tempo. Amém. Mas é um prazer estar aqui. Eu amo demais aqui vocês. Sempre estou acompanhando, vi várias vezes aqui, né, esses dias atrás, às vezes a gente vê, revê. Sim. E para depois falar com o pessoal, cara, obrigado da live, e aquilo, foi uma surpresa estar aqui, mas espero compartilhar aí e poder ser bênção para vocês. Amém, Enos. Você sempre já vem nos abençoando aí já com o louvor, né? O Enos, ele é ministro de louvor e você Sim. que tá chegando agora, você já conhece o Enos como o nosso cantor, o nosso garoto propaganda também da Festa do Milho, né? Agora você vai conhecer o lado do Enos profissional, né? O que o Enos faz, da onde que veio, da onde que, como é igual o pessoal lá do Globo Repórter, né? Aonde nascem, aonde vivem. De onde vem, de onde partiu, né? Isso aí. Então a gente quer conhecer um pouco mais dessa sua trajetória aí, Enos, profissional, né? Mas conta pra gente, você falou que nasceu em Piracicaba, São Paulo. Piracicaba, né? Lá que leite é quente dentro da frente, né? É bem desse jeito de sotaque lá. Talvez isso que eu peguei do mato. Né? E a gente quer saber como é que você veio parar em Taubaté. Mas antes disso, comenta a sua história aí. Lá em 1839, começa a contar aí. Um pouquinho para frente, né? 1981, mas se der para pular essa parte depois aí, tá bom? Mas eu nasci em Piracicaba, né? Legal. Eu sou filho do seu Enos, né? Por isso que sou Enos Júnior. Né? Que revelação, Enos. E com a dona Cida, né? Até um beijão para minha mãe. Fui pequenininho para a Cidade Franca e depois de lá fiquei praticamente até vim para Taubaté, mas fiquei dos meus 4 anos até os 23 em Franca, 23, 24 anos em Franca. Viemos para Taubaté a primeira vez em 2008. E, assim, somos uma pessoa. Você fala a primeira vez porque você teve já duas etapas. Segunda passagem aqui, isso. Legal. E nós, quando eu já vim para cá casado, mas eu fui pequeno para Franca, e lá que quase que tudo que começou na minha vida, assim. Franca é muito conhecida pela terra dos calçados, né? Calçados. Fiz muito isso. É mesmo? Trabalhei tudo. Chegou a trabalhar em fábrica de calçados? Eu tinha até esquecido disso, mas eu tenho um curso técnico de geral em calçados. Eu sei fazer o calçado quase que todo. Eu lembrei disso, Enos, porque o meu primeiro emprego, né, eu servi o quartel no período temporário, mas depois o primeiro emprego CLT foi em loja de calçados, né? Então, sempre tive as marcas ali que pegava, comprava em Franca. Sim, Ferracini, Democrata. Isso. Grandes marcas, né? Sim. Eu fiz muitos sapatos. Acho que dava de sapato que eu fiz aí, dava para caminhar a terra rodeando, mas fiz bastante.
Legal. Foi um dos primeiros empregos meus. Eu Bacana. fiz um curso no Senai para isso, desde cortar o couro nos moldes, depois aprendi a costurar na forma. Tem várias funções lá, né? Um serviço muito Que legal. hoje automatizado, mas ainda quando lá era ainda jovem, ainda era Sim. bem Eu manual. Eu lembro quando eu trabalhava com calçados, né? Aí você falou da marca Ferracini, né? Das marcas tops aí para calçado masculino, né? O sapato ali. Mas tinha uma marca que eu só não lembro o nome agora, se não me engano, acho que JP, alguma coisa assim, que era o sapato ainda feito à mão, né? Sim, por mais que sim. tinha a questão da industrialização ali da parte de encaixotamento, transporte, aquela coisa toda mais automatizada, mas ainda assim o sapato feito à moda antiga, né? Com aquele martelando ali a sola de couro, Na verdade, costurando, né? todo o processo do calçado ele é muito manual. Sim. São poucas máquinas, assim, muito serviço manual. Tanto que tem funções lá que chama-se costura manual, que ele vem, então é um cara que se especializa nisso, ele tem que fazer uma costura dentro do molde, ele tem uma reguinha para medir aquele ponto que ele vai. É lógico, um sapato mais bem elaborado. Você tem, por exemplo, o moldador, porque aquele couro vem e Sim. o couro a gente vê ele todo maciozinho assim, mas ele passa por tanta coisa, ele chega quase com uma ripa na fábrica lá, e às vezes, dependendo do couro, e vai. Para poder amaciar, sim. né? É que a gente fala da Moldando, automatização tudo. porque praticamente está montando agora o calçado. Sim, sim. Antes era realmente aquele trabalho artesanal mesmo, de fazer a Até forma, o cortar corte, na né? mão, era uma forma com tamanho, um molde com tamanho da peça ali, com a numeração dele, você vinha, você tinha que montar uma faca toda especial e vinha aquele ali. É muito legal. Eu já não sei se eu sei fazer isso mais não, mas eu... Quanto conhecimento, hein? Tinha. Hoje parece que não, é difícil para mim aceitar isso, mas hoje nós vamos falar um pouquinho do meu lado mais sério, né? É verdade, o William está sempre fazendo piada aqui, mas sim. daqui a pouco eu acho que ele vai soltar umas pérolas aí. Eu prometo tentar dar risada aqui para não deixar você sem graça, tá bom? Sim, tá bom. Mas vamos lá, cara. Aí você trabalhou em fábrica de calçados em Franca. Como é que foi a sua trajetória profissional aí? Eu comecei em Franca, assim, logo a gente teve... não foi assim uma coisa que a gente passou restrições, não, mas assim, a gente teve que crescer, a gente foi crescendo. Sim. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, a primeira função que eu fiz, eu chegava da escola, eu ia para a sorveteria, eu pegava um carrinho de picolé. Então, assim, eu chegava, corria, almoçava e pegava um carrinho de picolé. Quantos anos isso? Eu devia ter para 12, 13 anos. É mesmo, mano? Cara, sim, esforçado. Mas você fazia por necessidade, família, os pais Cara, pediam para você fazer isso? Não é que minha mãe e meu pai foi embora, né? Eu tinha uns 9 anos, assim, mas não é que a gente tinha tanta necessidade, mas assim, eu queria já desenvolver alguma coisa, eu sempre tive espírito de querer fazer alguma coisa. Por exemplo, teve uma época que eu achei que eu ia vender geladinho, né? Lá a gente chamava de sacolé, ainda chamam lá de sacolé ainda, né? Acho que aqui chama de geladinho, dindim, alguma coisa assim. Cara, quando chegou lá, eu já tinha catado abacate para algum canto, feito lá, batido, ficou horrível, cara. Eu queria vender tudo aquilo lá. Eu sempre fui tentando fazer isso bem diante disso. Com 12 anos, peguei um picolé, fui bem e tal. Aí consegui um serviço numa fábrica de sapatos, de calçados, né? Legal, sim. Teve naquela época que eu fui entrando para a área comercial, teve uma crise muito forte na questão de indústria, do sapato, lá não foi legal, e estava muito sem emprego, mas eu sempre fui me virando. Então, eu tive algumas oportunidades que, assim, foi muito a mão de Deus, eu vejo o favor de Deus, que em cada área do que eu fui, eu cresci. Saí do picolé, aí eu consegui um serviço numa fábrica de sapato, aí já tinha aí uns 15 anos, 15, 16 anos, alguma coisa assim, já foi meu primeiro registro no Calçados Neto, em Franca. Olha isso. Esses dias atrás, passei com os meninos na frente, lá, falei, aqui, ó, primeiro registro na carteira do papai foi isso, só não me pergunte o ano que eu não vou lembrar, mas era um lugar isso que eu trabalhei. Fábrica também? Fábrica de calçados. Olha que legal. Lá, e o bacana é ver todo esse tempo, né? A fábrica ainda está lá, né? Sim. Por muitos anos, né? Você vê que é uma empresa duradoura, né? De muito tempo. E lá faz muito para exportação, então eram calçados que iam mais para fora do Brasil, e lá também fiquei um tempo nisso aí. Depois de lá, eu fui trabalhar numa empresa chamada Equitron, aí porque ficou ruim o mercado de novo, calçado ele varia muito de mercado, de dólar, essas coisas tudo. Né? E eu fui trabalhar para uma firma chamada Equitron, lá em Franca. E, na verdade, eu não fui trabalhar lá. Eu consegui um bico para entregar panfleto. Entendi. E aí o cara me deu aquilo lá para entregar panfleto, na época lá acho que R$5 por dia, alguma coisa assim. Vamos, porque a gente está querendo alavancar as vendas. Só que eu tive uma sacada naquele dia. O que eu fiz? Eu entreguei os panfletos, aí eu comecei a ver que o pessoal não vendia.
E eu vi que os vendedores estavam lá e às vezes os caras saíam assim, aleatório. Sim. O que eu comecei a fazer? Eu comecei, como eu estava saindo e eu tinha que passar de rua por rua para entregar esses panfletos, eu saía com bastante coisa de manhã cedo, acho que eu fiz isso nas férias até, eu já estava estudando à noite, não estudava à noite. Eu peguei, anotava aonde que estava tendo alguma obra, alguma coisa assim. Olha isso, cara. E levava para lá, para o pessoal da loja, falar, ó, entreguei panfleto, tá aqui, passei nesse lugar, esse lugar está em construção e vai precisar de tal coisa, vai precisar de tal coisa. O cara achou aquilo incrível, ele não me pediu aquilo, Sim. mas eu fiz aquilo e, na verdade, eu acabei ganhando um cargo de vendedor lá. Que legal. Aí, infelizmente... E a empresa que você representava era de material de construção? Não, essa empresa era de equipamento de segurança, Então, alarme, portão automático. com essa sacada de você sair procurando locais de trabalho. Isso. Olha que diferencial, e aí, hein? só que assim... De não fazer o comum, né? O comum seria o quê? Ah, fui contratado para colocar entregar o panfleto na caixa de correio. Ou muitas vezes, que eu já vi muito isso, cara, até como empresário também, de contratar pessoas para entregar panfleto, depois você vê o seu panfleto jogado uma lata de lixo, jogado no bueiro, né? Porque eu tenho que entregar aqui 1000 panfletos, não importa como. E olha você como uma sacada, né? Até de fazer algo que aparentemente é simples, não, mas eu quero fazer o quê? Gerar resultado para essa empresa. Sim, eu falei, cara, se eu fazer esses caras aqui, a propaganda funcionar, a minha cabeça era o quê? Se eu fizer a propaganda funcionar, eu vou ter propaganda para fazer bastante tempo. Vou continuar alimentando o emprego. Na verdade, aí eles viram que eu tinha jeito para ir para outras coisas. Aí, só que assim, eu queria ainda, o meu anseio lá, porque eu tinha um irmão que trabalhava nessa empresa, ele era técnico lá, instalava tudo, fazia manutenção, era ir para a parte elétrica, que eu achava que era uma paixão da minha vida. Perfeito. E, assim, aí eu fui para um colégio lá que chama Colégio Industrial, né, o Colégio Dr. Júlio Cardoso lá, e aí eu fiz meu primeiro quase chegar na parte de engenheiro, né? Porque a gente fazia aquele curso, até porque eu entrei no curso de elétrica, mas eu entrei naquele curso que a gente podia fazer o curso para desenhar a planta. Bacana. Legal. Então, só que era aquela época que a planta era numa prancheta grande, bem grande mesmo, uma prancheta, vinha uma folha enorme, você tinha compasso, todas aquelas marcações, régua molegata, esquadro. Então, era uma coisa assim, lapiseira, era aquele desenho que era feito na mão, não era um computador ainda. Na verdade, perfeito. Trabalho bem manual mesmo ali, né? A computação entrou na minha vida alguns anos para frente, mas era um trabalho muito manual, que era que a gente fazia esse trabalho para o engenheiro e o engenheiro só assinava. Então, era assim, a ideia minha era o quê? Vou fazer esse curso aqui para ver se eu consigo entrar. Só que a engenharia elétrica naquela época não era uma coisa tão assim apreciada ainda, pelo menos não na minha área lá, não era. Sim, sim. E aí não deu certo, não fluiu isso aí. Fui trabalhar até de eletricista. Mas você concluiu o curso seu de... Concluí o curso, concluí. Então, você se formou em técnico de... Em técnico de elétrica. Técnico de elétrica, que legal, isso, né? Mas não exerceu a função depois de formado? Não gostava, cara. Porque aí eu tinha um serviço e aí a única coisa que eu arrumei foi ajudante de eletricista, que naquela época não era um bom negócio, era quase um servente de pedreiro. Você tinha que rasgar a parede para o cara passar o conduíte, aquela coisa toda. Eu falei, não, misericórdia, isso aqui não. Isso aqui não quero isso aqui. Sim. E aí fui trabalhar para algumas empresas, representando, trabalhei para o Calçado Samelo, mas trabalhei principalmente com atacado lá, em algumas empresas. E nisso, isso aí foi já mais para a minha parte já mais aí adulta. Isso aí mais depois aí que eu já tinha voltado para a igreja, tudo, e sempre foi Deus abençoando. Amém. Nisso mesmo aí, sim, eu fui sempre crescendo, não faltou nada, porque sempre Deus dava uma estratégia. Amém. Isso aí você ainda continuava na cidade de Franca. Franca. Tá. Como é que foi depois você foi crescendo profissionalmente? E teve até um dos áudios que você comentou que praticamente quase todas as empresas que você entrou ali, você tinha esse viés ali para fazer uma sacada diferente. Coisa, melhorava algo. E foi subindo de cargo. Como é que é isso aí? De onde que você tirou isso aí? Olha, hoje eu vejo que era a unção que eu operava na minha vida, era o favor de Deus, a gente sempre foi fiel. Essa questão de fidelidade a Deus, nos nossos dias, na nossa oferta, tanto eu quanto a minha esposa, a gente sempre foi fiel. A última empresa que eu trabalhei lá era uma agropecuária, mas era um atacado, eram várias lojas, mais um atacado para isso. E eu cheguei lá para fazer meio período de entregador, porque tinha um horário que era crítico.
Ah, é mesmo? E aí, o que aconteceu? Deus deu inteligência para a gente, eu nem conhecia a palavra logística ainda, e na verdade eu montei toda uma logística, porque o cara saía, todo mundo que não besta. Chegava o pedido, o cara saía, chegava o pedido. E eu comecei a organizar os pedidos, fazer aquilo sair. Eu lembro que tinha uma inadimplência alta, eu consegui quase que praticamente zerar a inadimplência que tinha na loja, e fazer um relacionamento bom. A loja cresceu muito, o atacado cresceu bastante, e eu saí de lá bem valorizado. Só que, quando foi aí, em 2007... Deus falou com a gente veio para cá, para Taubaté, a convite na época da igreja que a gente estava. 2007. Isso, eu já estava casado com a Cíntia, e a gente veio para cá. Nesse tempo aí, para a gente entender a sua conversão, Enos, você praticamente, igual o pessoal fala, nasceu no berço evangélico ou não? Sim, sim. É isso? Eu só não nasci dentro da igreja. É um berço que é evangélico, é isso? Não, não. O pessoal falava que eu nasci dentro da igreja, mas não foi, porque assim, a igreja que eu estava lá era 100 metros da Santa Casa. Deu tempo de chegar. Chegou andando, mas chegou. Estava lá. E... Seus pais sempre foram evangélicos? Sim, então, sim. Meu pai foi pastor por um tempo. Minha mãe me deu uma educação assim muito baseada. Minha mãe me deu valores que assim, eu fui muito, sofri muito com esses aí. Eu me lembro uma ocasião que eu cheguei na minha casa chorando por causa de algo que minha mãe ensinou, e foi assim, no antigo finado Banco Real. Olha. Eu fui pro Banco Real pagar uma conta, que eu juntei tudo para pagar aquela conta. Cheguei lá, cara, e aquela época que era fila e fila e fila, e eu paguei as contas lá. E aí, quando você ia para o banco, a fila era tão demorada que sempre alguém mandava você pagar mais alguma coisa. Sim. E aconteceu algo bem assim, que para mim, cara, cara, eu aguentei aquilo, porque no ambiente de trabalho, para quem era do mundo, eu aguentei demais das pessoas aqui lá. Sim. O que aconteceu? A mulher do caixa me devolveu o troco a mais. Só que como eu fui com pegado de tanto de coisa de gente e tudo, quando eu cheguei no meu lugar de trabalho, fui passar o canhoto de um troco de um, cara, de repente sobrou o dinheiro praticamente da conta que eu fui pagar, e minha conta estava lá e estava paga. E eu não tinha dinheiro nem para voltar lá para o Banco Real. Então, o que eu fiz? Eu voltei a pé, cheguei lá, a agência já estava fechada. Nossa. O vigia do banco, né, cara, ele não sabe quem que é uma pessoa honesta, quem que é um ladrão querendo entrar, quem que está querendo fazer alguma coisa. Lógico, não deixou entrar no banco, fora do horário. Foi muito ríspido, aquilo deu um bafafá, porque assim, os caras foram atrás de mim duvidando que eu ia entregar o dinheiro, e cara, foi muito humilhante a cena. Nossa. Lá para devolver o dinheiro, foi humilhante, eu tive que fazer força. Você foi com uma boa intenção e não, eu tive que fazer força, passar o dinheiro quase que por debaixo da porta do Banco Real, né? Talvez seja por isso que fechou, né? Brincadeira. Mas, e o que acontece? Tive que fazer força para isso. Sim. E aí, eu entreguei aquele dinheiro, cara, e você não sabe a humilhação que foi, porque aquilo lá, imagina que os colegas de serviço meu que foi, em vez deles ficarem lá trabalhando, eles foram ver duvidando que eu ia devolver o dinheiro, e foi tudo comigo, cara, esses caras vieram buzinando na minha cabeça, buzinaram a tarde inteira na minha cabeça, e eu cheguei em casa chateado, e minha mãe, olha, eu amo demais ela, dona Cida, beijão, mãe, e o que acontece? Ela chegou e falou, filho, o que aconteceu? Olha, mãe, aconteceu isso, os caras ficou na minha cabeça esse tempo todo, eu não aguentava mais aquele ambiente ali. Sim. Numa fabriqueta de calçados até que eu estava. E ela falou assim, filho, nunca se envergonhe de fazer o que é certo, calma que vai chegar o tempo e vai ir. Você está fazendo, você é o orgulho da minha vida, onde você viu fazer isso? Só que assim, por dentro dela, ela queria ir lá no banco, lá, a sorte que estava fechado. Meter a porrada na cara. Lá, sabe, é mãe, ela ficou muito brava com isso tudo. Mas assim, são ensinamentos que foram. Sim. E tudo isso eu acredito assim, com valores que senão me fez crescer. É lógico que teve um tempo da minha vida que eu me desviei. Eu fiquei um tempo sem ir na igreja. É lógico, a gente se decepciona. Jesus não tinha culpa nenhuma disso. Eu fiquei muito chateado, não fui. Sim. E aí foi aonde, acho que pela música, até embora eu cantava, já com 6, 7 anos eu já cantava lá na igreja. Sim, cantava. Embora que era bem assim, quando eu era pequenininho era bem forçado, né? Eu estava aqui cantando com o chinelo ali, apontando para mim ali, ó, se não cantasse direito. Se não cantar assim, vai cantar lá em casa. Lembra aquele playback, com aquela pastinha assim, segurando, saúde da igreja, né? Aquela coisinha toda assim, e cantando uma música que eu não gostava, e era muito... E depois, por conta da música, eu tinha algum conhecimento musical, mas não era tão assim. Por conta da música, por um amigo que começou a namorar uma menina da igreja, ele não queria ir para a igreja sozinho. Falou, você era crente, não era? Era.
não, você vai lá para a igreja comigo. Falei, cara, não vou para a igreja de jeito nenhum. E, assim, gentilmente, ele me chamou, falou, olha, você vai comigo sim, senão eu vou quebrar sua cara. Ele era bem maior do que eu fui de bom coração. Melhor obedecer, né? E engraçado disso, que a gente foi para a igreja nesse dia, chegamos lá, não tinha culto, o pessoal saiu de última hora para ir para um evento, alguma coisa assim, só ficou o pastor, que era um regente do coral da Unesp, cara muito top, Henrico Nery o nome dele, nossa, tenho muita gratidão a esse pastor, foi meu pastor na época, hoje em dia ele não é mais pastor, hoje, se eu não me engano, está no lugar dele, o pastor Venâncio, lá em Franca também, lá, ó, amo demais lá o pessoal. E o que aconteceu? Cara, nisso, ele estava tocando aquilo lá, e estava indo tudo, e estava, sabe, eu conhecia as músicas, porque estava indo, e eu fui cantando ali. E aí acabou aquilo lá, ele, nossa, legal, tá, você vai... Eu falei, não vou. Nossa, mas você conhece? Não, sim, sei, conheço. Olha, amanhã vai ter uma audição aqui para o coral. Olha isso. Uma audição para coral mesmo, mas aquele coral, sim, com partiturinha, que você tinha, o cara faz uma notinha de tudo. E eu falei, meu Deus, não vou nisso não. Mas, mais uma vez, meu amigo, que ele tinha se candidatado para ir para a audição, que é a namorada da minha lá, me convenceu gentilmente aí para não apanhar, né? E eu fui para a audição. E engraçado que assim, reprovou a namorada, reprovou ele, reprovou o meu amigo e só passou eu. Nossa, cara. E assim, muita gente só tinha passado eu, mas alguns que passaram lá, o Rodrigo, parceirão meu lá em Franca também lá, o Rogerinho passou também. E nisso eu nunca mais saí da igreja. Aí sim, depois eu acabei voltando para a minha igreja, que era a minha igreja mãe, que eu estava lá desde bem pequenininho mesmo. E quando foi em 2007, houve um convite. Na verdade, a gente estava cuidando de músicos, a gente era praticamente mestre dos músicos lá. A gente tinha uma coordenação de músicos na região. Que bacana, essa parte eu não sabia, olha que legal. Não, sim, e aí, assim, o que a gente fez? A gente foi convidado para vir para Taubaté junto com os pastores que viriam para cá. Legal. Então, a gente veio aqui para acompanhar esses pastores, para estar aqui com esses pastores, e chegamos aqui, e aí, quando eu cheguei aqui em 2007, 2008, não, isso foi em 2007, 2008, em fevereiro de 2008, 11 de fevereiro de 2008, eu lembrei a data, sou bom de número, hein? E 11 de fevereiro de 2008, veio eu com a Cíntia, dona Cíntia, que eu amo demais, né? Apaixonado nessa mulher. E chegamos aqui, cara, sem conhecer a cidade. Nunca tinha visto, falar, escutado onde que era Taubaté, como que era Taubaté, em que lugar estava Taubaté. E viagem longa até, né? Viemos de carro. Nossa mudança já tinha vindo 30 dias antes da gente, porque as mudanças dos pastores que vieram, veio a mudança deles e vieram as nossas, tanto que montaram os nossos móveis no lugar errado, né? Quando a gente chegou aqui, tinha que buscar o guarda-roupa. Estava botando na casa errada. Os móveis de um para o outro foi para a casa errada. Olha isso. E não sabia nem onde que era a minha casa, não sabia onde que era nada. A gente entendeu que foi um chamado de Deus para a época, a gente entende isso que foi. E quando chegamos aqui, Deus começou a prover as coisas. E aí a gente entrou aqui, eu comecei na indústria novamente, só que agora, em vez de calçados, eu estava numa indústria metalúrgica. Indústria metalúrgica. Isso. Nesse tempo, Enos, até para a gente... já estamos aqui na metade do podcast. Passa rápido mesmo aqui. Você veio para Taubaté, nisso aí você já ficou direto aqui até essa época de agora, não? Não. Você chegou a voltar para a sua cidade, então? Não, para a minha cidade, não. Aí, dessa fábrica que eu fui transferido para alguma cidade. Cheguei até a ir para a minha cidade natal. Então, eu quero que você adiante aí para como que você conectou com a visão, o verbo da vida, porque essa mudança agora, porque é o trabalho que você faz, a gente vai chegar nele agora, veio depois nessa segunda vinda sua para cá, né? Sim. Então vamos lá, como é que foi a sua conexão com o verbo da vida? Porque você estava em outra igreja, né? Você veio para cá ajudar e tudo mais. Em 2011 nós estávamos na Igreja Batista, porque a gente tinha sido transferido a trabalho para Limeira, né? E Deus falou com a gente, vocês vão voltar para Taubaté. Eu falei, você está doido, meu amigo? Lá em Limeira? Eu estava lá em Limeira, tinha trabalhado em Piracicaba para atender a Hyundai lá. Sim. E falou, vocês vão voltar para Limeira. Vocês vão ir lá em Limeira, vocês vão voltar para Taubaté. Deus falou com a gente. Falei com o meu pastor, cara, entendeu, liberou a gente de bom coração. O pastor Geraldo em Limeira, até lá da igreja, da Igreja Batista lá. Beijão, pastor Geraldo. Amo demais esse homem também. Amigão nosso, a gente nunca, graças a Deus, a gente nunca saiu pela porta de trás de lugar nenhum. A gente saiu de lá sendo benção. E Deus tinha falado com a gente porque era para vir para cá. A gente não entendia o que ia acontecer. Eu cheguei para cá praticamente praticamente junto com o Verbo, quando o Verbo estava chegando aqui.
A gente não sabia, eu não sabia que ia ser. E é engraçado, porque quando a gente falou que ia vir para cá, que Deus estava mandando a gente para cá, cara, por não ter o rema e não saber aquela abençoada matéria de como ser guiado pelo Espírito Santo, sim. Cara, os caras falam, não, vocês vão para lá e tocam uma igreja lá e tal, cara, e não ia, não fluía, não ia as coisas, e não dava, não andava, a coisa era abençoada, a coisa era de Deus e não ia, não abençoava. Sim. Por quê? Porque Deus tinha um outro propósito para a gente. E nessa transição toda, todo santo dia, eu escutava um programa na rádio com um homem que eu achava que tinha a voz parecida do Michael Sullivan lá falando. Pastor Eliezer, eu escutava o pastor mesmo? Eliezer todo dia. Ele tinha um programa de primeiro às 8 horas da manhã, 8 ou 9 horas da manhã, eu escutava todo dia, essa cara. eu também não sabia que o pastorzão Eliezer tinha Sim. um programa na rádio. Depois teve uma época que foi, acho que meio-dia ou 2 horas. Depois, na parte da tarde, cara, eu ficava perseguindo. E a igreja era quase que, assim, muito pertinho da minha casa. Eu passava na porta da igreja, quase que Isso todo lá santo... em Limeira ainda? Não, aqui em Taubaté, aqui em eu já Taubaté, estava aqui. ok. Fiquei 2 anos acompanhando o verbo aqui e nunca tinha pisado. E aí, assim, a gente falou, olha, não é de Deus, não é para Deus esse plano que vocês têm aqui de tocar uma obra, não é, as coisas não estavam indo, estava sendo Sim. muito bênção, mas não era aquilo que Deus tinha para a gente percebeu isso. Falei com meu pastor, ele falou, olha, eu também acho que não, tá tudo crescendo, mas não é o que Deus tem aqui, porque coisa não vai, porque não era algo que o Espírito Santo queria. Entendi. E aí nós viemos parar no Verbo da Vida, cara. Aí foi maravilhoso, sabe? Foi bem confuso até a gente chegar. É mesmo? Foi diferente, foi assim, no tempo que eu tinha acabado de sair, eu vim para a última transferência minha, a gente veio para Taubaté para acompanhar um carro que começou a ser feito aqui. Sim. Se não estou enganado, o UP, que foi o último carro que eu trabalhei, né, na linha da indústria, né? Uhum. E aí nós ficamos nisso, perdido, cara, nesse tempo que olha, ali não deu certo a obra, mas todo dia escutando o pastor Eliezer, escutando a rádio, e Verbo da Vida, cara, o que é isso? Aonde que é isso? Tal, não sei o quê, mas eu gosto desse cara. Mas eu falava assim, mas, cara, de novo o negócio, aí estava até meio frustrado um pouco isso. E aí chegamos no Verbo, cara, foi maravilhoso. E quando que foi essa vinda pro Verbo? Foi bem no começo ali, em 2015? Quando... Cara, eu cheguei, já estava com uns 2 anos, eu já cheguei na César Costa. Ah, já estava na César Costa. Já estava na César Costa, já estava acho que 1, 2 anos ali, já estava partindo, mas foi maravilhoso. Eu me lembro da primeira pregação. É mesmo? E me lembro, cara, e eu me lembro do pastor falando assim, eu estava bem na moita, não queria saber de nada, queria ficar quietinho. E eu me lembro dele falando de muita gente ter sido roubado por maus líderes, né? Sim. E às vezes a gente estava, porque a gente ficava numa falsa obediência, por você não ter conhecimento mesmo. Sim, isso que o sim. Rema foi ótimo para a minha vida. Por exemplo, eu tive líderes que falavam que para mim era fácil. Sofrer era plano de Deus. Sim. Poxa, cara, isso a gente sofria com gosto, viu? Estou sofrendo, estou passando fome. É um plano, cara, né? É um propósito, esse sofrimento seu, né? Até a gente brincava, né? Que antigamente a gente tinha uma uma disputa, né? Para ver quem passava mais desgraça, né, rapaz? Olha aqui, estou com a úlcera, a minha sangra, se a sua sangra, não. Estou com as contas para pagar aqui, eu tenho esses 2 boletos, irmão, eu tenho 4 boletos, eu fazia uma com competição. Agiota, Misericórdia. Então a gente ficava muito disputando para ver quem sofria mais, porque parecia que era a vontade de Deus para nossa vida, parecia uau, né? E na verdade a diferença do viver em fé, né? Porque o pessoal, ô irmão, como é que você tá? Não, irmão, eu tô pela fé aqui, cara, tô precisando da cesta básica, tô precisando que você pague a minha conta ali, mas o viver pela fé de uma forma diferente, né? Totalmente diferente do que a Bíblia nos garante, né? Sim. Não é a Verbo da Vida, não é o Rema, mas é o que tá na palavra. É o que é a palavra. E aí o que só precisa a gente entender é ter a revelação dessa palavra. E isso foi interessante do Rema, porque eu vim pro Rema e eu já tinha teologia, eu tinha um curso de teologia. Mesmo? Eu sempre gostei de estudar, tem uma curiosidade minha, parece que não, mas eu sempre gostei de estudar. E então, eu tinha teologia e eu chegava, cara, cadê? Mas esse negócio está escrito, como que assim está escrito? Eu escutava o professor falando, mas peraí, eu estou escutando. A primeira matéria minha foi com... Nós estamos falando da mesma Bíblia, né? Foi com o pastor José Roberto. Aí o pastor, foi com o pastor José Roberto mesmo, Justiça de Deus, cara, olha a matéria, não esqueça daquilo. E o cara começava a falar, meu Deus, mas peraí, isso aqui está aqui mesmo, mas é assim, e você ia olhar, e era aquele versículo que você sabia, era aquela passagem que você conhecia, mas você não tinha a revelação. Você não tem a revelação daquilo. Por exemplo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Se a gente entendesse isso, não é para vocês irem para Taubaté, não é para vocês começar nada em Taubaté. Eu estou fazendo alguma coisa, não é vocês fazerem. Sim. Então, era muito essa questão. E para a gente foi muito importante. E isso foi lindo para mim, o Rema, principalmente na minha caminhada, né? Porque quando eu já estava no Verbo, a gente estava começando a
a desenvolver essa parte. Estava já começando a ter algum sucesso a mais aí no ramo imobiliário, já estava começando a poder ir. E o REMA, para mim, foi muito importante. Top. Quando você veio para Taubaté, né? Você veio através da indústria, né, para trabalhar no ramo automobilístico, né? De fábrica. E quando que entrou o contexto aí? Você falou, imobiliário? Né, do REMA, né? O ramo imobiliário, sucesso que vem. Na verdade, eu estava já sondando isso, estava em Limeira. Estava um boom imobiliário muito grande. E eu estava e por algum motivo eu não consegui, cara. Lá em Limeira eu não consegui entrar nisso, não consegui fazer isso. E quando chegou aqui, tinha um rapaz na igreja que trabalhava com isso e abriu as portas para mim, Marcelo Carvalho até. Abriu as portas para mim e, nossa, gratidão demais para esse rapaz. Ele abriu, aí teve o Fabiano que começou a me ensinou algumas coisas. Aí eu tive um tutor muito bom, chamado Anderson Cagnotto, para a área. Ele me ensinou praticamente, assim, 90% de tudo que eu sei, eu devo a ele, de como negociar, de como atender, de disciplina para as coisas, de poder ter foco, de poder ir atrás de uma captação, o trabalho que tem que fazer, como negociar. Quando você entrou no ramo imobiliário, você não tinha experiência nenhuma com isso? Nada. Um bobão de tudo com isso, sabe? E como é que foram os primeiros desafios ali para você pegar mesmo a profissão de corretor? Para ser corretor hoje, né? Até para a gente tirar uma dúvida aí, né? Sim. É necessário fazer uma faculdade? Você tem que fazer um curso de TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias, e depois disso você tem que fazer um estágio e aí entrar pelo CRES. O CRES é o quê? Como se fosse uma liberação? É um conselho regional e conselho regional estadual dos corretores de imóveis. Entendi. E aí... Para você fazer uma venda do imóvel, você precisa ter um número de CRES. Isso, tem que ter. Você tem que ter todas essas questões. O burocrático que vai. Mas principal... Mas é necessário fazer uma faculdade? Não, é um curso técnico. Um curso técnico, isso, perfeito. Tem algumas instituições boas, é bem aquém. Só que o curso ele não te ensina nada. Assim, o que você precisa para a rua, você tem cálculo, você tem muitas coisas. Mas assim, do dia a dia, o cliente não quer saber para que lado que o sol vai, para que lado que o sol vem. Ele quer saber a questão do que é a minha carência aqui. Tem muitas coisas que você tem muito mais aí de aprender com quem está no mercado. Graças a Deus, tive conexões muito boas. O que você falou do finalmente, o cara que já quer saber da parcela, se vai caber no bolso, se a ficha vai aprovar, se aprova. E às vezes, assim, por experiência, alguém nesse ramo, por exemplo, às vezes nem sempre o que cabe no bolso dele é o que ele quer, ou nem sempre o que ele está comprando é o que vai atender ele também. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma casa, ela acha aquela casa linda, só que aí que entra a questão que a gente faz, a questão de, em vez de só ser um vendedor ali, alguém tira um pedido, a gente faz uma consultoria para essa pessoa. Então, olha, eu queria um terreno, porque meu sonho é fazer, mas você vai fazer isso aqui, você já viu que aqui... Então, a gente trabalha de uma forma diferente. Tem muito isso, né, de repente a pessoa tá em busca ali de uma oportunidade e muitas vezes tem muito lançamento de terreno e tudo mais, preço, para onde eu vou construir, ou até mesmo uma casa, mas não tem um especialista ali, corretor, a pessoa compra a sorte, que seja esse consultor de negócio mesmo, né? Porque senão não é o preço, aí beleza, se eu ver pelo preço, de repente a localidade, de repente o bairro, o entorno... porque de repente o que acontece, a pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, esses dias eu estava falando com um cliente e... Ele falou, cara, eu queria uma casa assim, e o local da casa, né? E essa casa dava 70 mil reais de diferença para uma outra casa que eu estava propondo para ele. Ele falou, cara, mas por que desse lugar aqui, olha? Aí, os 70 mil reais a mais aí. Eu falei, olha, você já viu que sua filha estuda onde? Aí ele falou, você sabia que esse colégio da sua filha, que você vai para lá todo dia, ele está a 300 metros dessa casa, desse condomínio. Então, você sabia que você vai economizar no trajeto e essa diferença que você vai... Quanto seu carro faz por litro? Já foi a pergunta que eu já faz a ele. conta. Já. Você sabe que você vai ir levar, você vai de van ou você vai levar? Não, eu sempre sou eu que levo. Aí eu falei, você sabe que você vai ir para a escola, você vai voltar. E aí a gente fez as contas todas. Se ele indo para casa de 70 mil reais a mais, ficaria mais barato do que ele ficar com a casa que ele queria no longo período ele ia economizar. Porque toda a vida dele estava para uma outra região, tinha uma coisa melhor, mas assim, por exemplo, tem casos, eu me lembro de você queria um X condomínio, eu falei para você, vamos conhecer tal lugar, e você lembra disso? Eu falei, olha, tem uma vista linda lá. E na verdade o que a gente tenta fazer hoje, para você deixar um cliente satisfeito, é o quê? Conhecer o cliente, conhecer a necessidade dele,
para você não só tirar um pedido, para daqui 1 ano, 2 anos, ele tá te procurando para vender aquilo lá, porque em vez de você ter colocado ele no sonho dele, ter virado um pesadelo. Exato. E como que a localidade, né? Você falou de escola, né? Mas a locomoção até o trabalho também como afeta, né? É qualidade de vida. Como muda, né? Sim. Eu, por exemplo, nesse novo endereço que eu estou agora, dependendo se eu vou para o lado esquerdo ou para o lado direito ali, afeta totalmente a minha chegada no horário de trabalho. Sim, sim. Né? Porque você tem um horário de pico ali, se a gente for pelo lado direito ali, cara, eu vou passar por semáforo. Hoje foi um exemplo assim, né? Tinha reunião cedo na empresa e eu falei, nossa, da Vila São Geraldo ali o semáforo do SAAD, da escola que era o antigo SAAD, agora é municipal, né? Gastei 15 minutos ali, então isso faz toda a diferença na hora de escolher o imóvel, né, que está próximo à escola das crianças, do seu trajeto de trabalho, e esse é um trabalho diferenciado que você faz. Outra coisa, até para quem também tem o desejo de trabalhar com imóvel ou trabalhar com vendas, né, cara, o que você usa hoje mais para conseguir chegar nos seus clientes? Você estava falando que é muito importante a conexão, né? Porque você tem a sua empresa, né? Sim, sim. Você é um prestador de serviço. Eu sou uma empresa dentro de uma outra empresa, praticamente. Aí você conectou com essa imobiliária. Isso. Por causa de quê você conectou lá? Olha, assim, a questão assim, a gente sempre procura ter pessoas sérias e eu acho muito importante você sempre ter alguém fiscalizando você. Eu acredito que na época foi até uma porta boa para mim, eu cheguei lá, eu lembro como eu cheguei. E o bacana disso agora, né? Porque até a gerente nossa lá agora está indo no Verbo, né? Ela não está aqui, está lá em Camboriú e sempre ficou comigo, nunca vinha para cá, e nunca vinha para cá, e nunca vinha. Agora está indo lá, toda vez manda, está tendo culto lá, e está tendo alguma coisa assim. E está no Verbo, vai fazer rema o ano que vem. E aí o que acontece? Eu acho interessante você sempre ter alguém para somar. Eu acho que não acho tão interessante você viver só. Você tem uma liberdade para ser só, mas às vezes você não tem alguém para te empurrar, te puxar uma orelha, te trazer para a realidade, te dar um feedback. Perfeito. E assim, nesse ramo, muitas pessoas vão para esse ramo, se enganam, falam assim, olha, eu quero ser independente e não quero nada. Eu acho que às vezes, assim, dependendo da pessoa, olha, lindo para quem consegue, mas às vezes a pessoa não consegue ter tanto foco e a pessoa se atualizar, porque assim, o mercado muda, cada mês o mercado muda, o banco, a taxa de juros muda, o mercado muda, esse aqui não estava legal, agora está legal. Assim, a gente estava comentando antes de iniciar o podcast, né, sobre o incentivo do governo de novo com o plano Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Que antes era limitado entre aspas, o baixa renda, mas tinha um limite ali, se não me engano, até... me corrija se eu estiver errado, mas sei lá, de repente era 2, 3 mil reais no passado, que agora aumentou esse teto para 8 mil. Até para as pessoas que ganham até 8 mil. E começou a melhorar também o sentido de você sair do aluguel. Hoje, qualquer aluguel de qualquer apartamento aí, no mínimo ali, estamos falando de R$1.000, somando com... Se a gente for somar com condomínio, 1.100, 1.200, aí depende do apartamento local. Depende de 800 até R$1.300, é uma média... É um lugar muito popular. Você não encontra menos que isso, né? Não. O aluguel subiu muito. E com essa jogada, né, com esse incentivo, vamos falar assim, do governo, vamos falar assim, de liberar, fomentar o mercado, começou a melhorar essa venda dos imóveis mais baratos. De repente, de um FGTS ou um carro que ele tem lá, que ele pode se dispor de sair, ele consegue sair do aluguel e empatar o mesmo valor que ele pagava de aluguel, ele pagar o que é para ele, que para isso é muito vantajoso. Isso aqueceu bem o mercado para a gente. Em contrapartida, aí os imóveis mais caros deu uma segurada. Sim, mas são imóveis, eu corrigi isso, tá? Antigamente eu estava trazendo isso, até o Espírito Santo me corrigiu disso aí, falou, vamos parar com isso. Isso não é coisa que vende todo dia. Então, assim, se eu quero vender isso todo dia, eu não posso falar isso. Perfeito. Mas são imóveis que levam algum trabalho a mais. Você, para pegar alguma coisa, para você comprar um carro popular, você chega lá na concessionária, eu quero um carro popular, assim vai. Agora, quando eu vou pegar um carro mais customizado, que é aquela questão daqueles carros mais premium, aquelas coisas tudo, eu tenho uma lista de espera, eu tenho um tempo que eu vou, eu tenho algo que eu pesquiso, eu tenho algo que eu vou, eu personalizo ali. Então, tem clientes específicos também que você vai gerar esse anúncio para eles, né? Sim, são clientes que de repente não resolve. Esse tipo de perfil de pessoa não é um cliente que está aí quase que debaixo da ponte, morando de favor com alguém. É uma pessoa que às vezes não tem tanto uma urgência, ela quer algo que seja mais bem trabalhado. E é prazeroso estar num lugar desse. A gente entra em alguns lugares que você fala assim, uau, nossa, como que só Deus para ter tirado aquele rapaz que estava lá na beira da roça, lá, tudo aqui, para colocar aqui, né?
Amém. E você lembra de alguma venda assim que você fala, cara, como é que eu consegui fazer essa venda? Só podia ter sido Deus, né? Tem sempre umas vendas especiais assim, né? Quase você lembra? vizinho teu. É mesmo? Eu vou te apresentar ele lá, porque virou benção. meu amigo. Não sei nem se ele não tá me chamando aqui, porque a gente se fala o dia todo. Tem uma do seu Miro. O seu Miro, beijão pro senhor. Depois eu vou... Teu vizinho lá. É mesmo? O seu Miro chegou para mim. Ele é um oficial. E ele teve uma história com um crente muito ruim. Entendi. E ninguém quis atender ele, caiu para mim por causa de ser oficial, aquele homem bem rígido, né? Ele é um tenente-coronel aposentado, cara, então bem rígido. Peguei e fui com ele. O cara virou meu amigo e foi aquela coisa toda. E aí a gente fez aquela amizade toda, eu fiz todo o serviço para ele, sentava uma corrida de serviço, não dava para conversar muito, mas sempre conversamos demais. Eu lembro que quando acabou o serviço, ele me deu um presente, tudo. E deu presente para paciente, porque ele fez amizade de todo mundo. Que legal. E aí, quando a gente estava conversando, assim, já estava bem perto de terminar, rapaz, não sei o que e tal. Aí ele veio e falou para mim, não aguento crente. Eu falei, mas o que eu te fiz? Ele, por que você é crente? Eu falei, sou. Rapaz, mas é que os caras fez, não, mas eu não sou assim. Então, eu vejo hoje como o principal foco meu, o meu trabalho é para mostrar que um filho de Deus, ele tem caráter, é para mostrar principalmente que um filho de Deus, ele tem palavra, que são coisas que a gente faz. Eu gosto muito da onde eu estou, porque eu posso mostrar o valor que eu tenho e isso ser principalmente, assim, para mostrar aquilo que a gente escuta pregando aqui, aquilo que a gente compartilha quando acaba o culto aqui, que foi pregado, tudo, e falar assim, olha aqui pra gente aqui, eu estou vivendo isso aqui, eu estou aprendendo isso. É lógico, eu tenho muita coisa a aperfeiçoar, mas nós estamos caminhando. Mas principal, que eu vejo principalmente aqui pro meu trabalho, é que nós temos um propósito. E assim, é lindo quando a gente vê isso aí. A vontade minha é mostrar como Jesus faria se ele estivesse vendendo um imóvel. Então a minha ideia essa, ser um cristão para mim, é isso que eu tenho que fazer, é ser como Cristo mesmo. Como Cristo ia estar te vendendo aqui essa casa aqui, como Cristo ia estar fazendo para você o financiamento. E a gente às vezes é muito tentado. Nesse ramo, a gente acha muita coisa errada. É um ramo que às vezes envolve muito dinheiro, porque qualquer imóvel é dinheiro. Qualquer valor de qualquer coisinha é muito alto. E nós somos tentados sempre. Mas é maravilhoso a gente ver, mostrar o valor disso. E quando a gente mostra isso, as pessoas veem isso. E é legal disso. E assim, já teve várias e várias vezes que a pessoa, cliente meu, acho que eu vi você de algum lugar, principalmente da época da live, acontecia muito isso, né? Que a gente estava quase todo dia tocando nas lives. Acho que eu vi algum de você. E às vezes era a pessoa que acompanhou na live, gente que veio na igreja. E isso traz uma paz. Tanto que hoje na igreja aqui eu tenho pessoas que eram meus clientes, que depois vieram visitar a igreja, estão aqui. A gente teve pessoas que foi da minha equipe de trabalho, que assim, quando chegou na igreja estava aqui, estão aqui com a gente ainda. Isso é maravilhoso. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão de viver o evangelho, não só dentro da igreja, não só nos cultos de finais de semana, mas também na sua vida dia a dia. Profissional, né? Alguns falam a vida secular, não, mas a vida é uma só, né? Dentro da igreja e fora, que é o local de você mostrar realmente aquilo que você está sendo exposto, né? A sua transformação. E muitas vezes as pessoas que não têm acesso de repente, a estar em comunhão numa igreja, a ter acesso a uma Bíblia, nós, né, com o nosso testemunho, somos de repente a única Bíblia que aquela pessoa vai ter acesso ali, pela nossa vida, pela nossa fala, pelo trabalho que você oferece, pelo caráter, não só da parte também espiritual, mas a parte ética, né? As pessoas confundem muito isso, né? Cara, se você não for pro lado espiritual, então, não acredito em nada. Cara, mas seja ético. Não, eu faço porque eu tenho temor a Deus, eu sou exposto à palavra. Aqui nós temos ministro, até o nosso próprio pastor Eliezer Rodrigues, ele sempre nas ministrações está nos corrigindo, né? Não só nos cultos, mas também nas nossas reuniões de líderes. Não ser a pessoa que você é lá no trabalho, você tem que ser a pessoa que você é aqui. Exatamente. Isso, o mínimo, é maravilhoso. Né? É ter o caráter, ainda mais você também que está à frente, né? Como ministro de louvor ali, que as pessoas estão te vendo nas lives e tudo mais. Eu vejo aquele irmão da live ali, passando para trás aqui no contrato. Que legal, a gente está aqui agora, olha o cara que deu prejuízo pra gente ali, olha lá, falando. Meu Deus do céu. Não que não possa acontecer algumas intempéries no negócio, mas não, como que vai ser a resolução disso, né? Na verdade, eu brinco com o pessoal, né? Embora eu faça muito mais a consultoria do que a corretagem, que isso até eu deixo lá pro pessoal lá, mas até eu falo, olha, a gente tem que ser corretor, porque o corretor, ele tá o quê? Para corrigir. Sempre tem algum problema. Não tem nada que chega redondinho assim. Aquela bola redondinha é raridade, sempre tem algum problema. E essa questão
de a gente sempre estar corrigindo algo, você tem que sempre fazer, nunca vem algo muito mastigado. Se a coisa fosse muito fácil, não precisava ter essa profissão. Exatamente, não ia precisar do corretor, não ia precisar do advogado, né? Sim, porque sim. Até um contrato ali você precisa ter muita atenção, né? E aí quando vem a questão do caráter, né? Sim. E aí tem pessoas, tem profissionais em todo o ramo. No meu ramo também, que é o ramo de venda de automóvel, já é um ramo ali, o vendedor de carro, ele já tem um estereótipo ali, né? O cara, você sabe que eu tentei fazer isso quando eu cheguei aqui em Taubaté. É mesmo? Sim, mas não foi, não. Na época eu botei a culpa em Deus, mas era eu que não sabia disso. Então o pessoal já tem um preconceito com o vendedor de carro, tem um preconceito de repente com o corretor de imóveis, sim, mas existem profissionais, existem pessoas sérias e existem homens e mulheres temente a Deus, né, em primeiro lugar. Sim. Que não é só uma vida de louvor dentro da igreja, mas também no seu trabalho, né? Assim como tem aqui o Prosperar Podcast, a gente traz muita gente aqui e nós somos impactados com esses testemunhos, né? E essa vida de louvor também no dia a dia, né? Que é o importante. Gente, eu tenho um recado especial, nós vamos continuar aqui já para finalizar, falta alguns minutos aí, mas dia 12 agora, quinta-feira, é isso? Dia das Crianças? Isso mesmo. Vai ter aí, juntamente, o pastor Eliezer e a Mama também, acho que vai estar presente conosco. Se você é empresário, se você tem o desejo de colaborar, a minha empresa, eu tenho uma loja de carro aqui em Taubaté, é a Vicenza Veículos. Todo ano a gente faz um projeto, que é o projeto de doação de brinquedo para o Dia das Crianças. Isso já está no nosso coração, já é o nosso propósito. Além disso, a cada carro vendido lá também, parte da lucratividade, Enos, legal isso. A gente reverte para doação de cestas básicas. E no Dia das Crianças, a gente sai lá, né, com o robô lá, o Optimus Prime, o Batman, a turma toda ali da loja. Então a gente faz a doação de brinquedos e nesse ano em específico vai ser no bairro São Gonçalo, Avenida André Cursino, tem ali a quadra coberta. Se você tem o desejo, está aqui me ouvindo, André, eu quero doar um brinquedo, seja ele seminovo em bom estado, né? Não vai dar um brinquedo zoado, né? Não, ou se não, um brinquedo novo, quer doar. Aquele carrinho sem duas rodinhas, não, né? André, eu não tenho a condição de doar um brinquedo agora, mas eu quero muito estar participando lá. Vai lá que a gente vai estar precisando da sua ajuda para pintar os rostinhos das crianças ali, fazer uma brincadeira com a criançada. A gente já comprou mais de 500 brinquedos para estar fazendo essa doação lá. Depois os robôs vai passar aqui na igreja também, que vai ter o Verbo Kids, né? Isso. A partir de que horas? Acho que a partir das 9 também. Pessoal sim, pessoal da mídia 9. Me ajuda aí, mas eu acredito que seja a partir das 9 também aqui na igreja, a gente vai vir para cá depois, mas se você tiver esse desejo também de participar conosco, todo ano tem essa doação de brinquedos, no dia 12 agora, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, lá no bairro São Gonçalo, a gente vai fazer a doação lá e depois a gente vai vir para a igreja aqui também, animar a criançada aqui, então vai ser bem top, bem bacana, né? É um bairro bem carente ali, tem uma área de uma comunidade lá, que são aquelas casinhas popular da prefeitura, então ali a gente está realmente incentivando ali, não só dando brinquedo, mas também dando uma palavra para a família. Tem conversões também, tem oração, então não é só o brinquedo em si físico, mas também ali um alimento espiritual para essas famílias. Então, se você quiser participar aí, chama depois lá no meu Instagram também, André, o especialista, você já coloca lá e pode me chamar, fazer um direct aí, ou até mesmo ir lá no dia, a partir das 9 da manhã. Isso é top, Show, Enos. Enos, aí vamos lá. Cara, todo esse sucesso aí, você fez o Rema. Nós concluímos junto o Rema, né? Sim. Foi em 2020... Nossa, até eu esqueci. 2021, então, né? 21. Começamos em 2020, bem na pandemia, e nos formamos no final de 2021. Não, eu acho então que eu formei um ano antes de você. Acho que eu formei, se eu não estou enganado, em 2019. Ah, então você começou em 2019. Quando você estava no primeiro ano, eu estava no segundo. Isso aí, então eu iniciei em 2020. Isso. E terminei em 2021, no finalzinho. Eu terminei o Rema ainda antes da pandemia. E como é que foi desde que você entrou aqui, né? O pastor começou já a notar você ali também. Como é que foi ir para o Ministério do Louvor? Como é que foi isso aí? Cara, foi incrível. Assim, para mim foi maravilhoso. Para mim é maravilhoso até hoje. Eu amo demais. Eu valorizo muito isso. Eu gosto muito disso. É algo que eu amo fazer, que eu tô... Se você olhar para mim, para um lado, para o outro, eu estou cantando em algum canto, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou cantalorando alguma coisa, eu estou fazendo alguma piada cantando, eu estou fazendo sempre isso. E a gente estava logo, ainda bem no começo ainda, e eu lembro que eu estava acabando meu discipulado, teve uma audição um pouquinho no formato meio diferente, né? Era difícil, cara,
A audição sua foi com quem? A audição minha foi quase naquele formato, assim, sabe, daqueles programas que tem. Então tinha assim, uma mesa que estava Tinha as cadeiras para bater o botãozinho ali e virar a cadeira, é isso? Não, estava anotando um papel tudo que você fazia. Então estava aqui Pastor Eliezer, o Paulinho da guitarra que toca com a gente, Paulinho, e Pastor Moisés, que era o nosso líder na época. Sim. E lá na mesa o Pastor Vavá. Então, o que acontecia? A audição, na época, você chegava, olha, e era quase que assim, tinha um auditório aqui, tudo na sua frente, olhando você, e eles aqui avaliando. E, assim, eu vim para a audição meio, muito assim, a Cíntia me incentivando demais para vir, não, amor, você tem que ir, amor, você tem que ir, que você gosta disso, tudo. E eu estava um pouco desanimado disso até. Mas fui. E aí eu lembro que quando nessa audição passou eu, o Renan, tinha entrado mais algumas pessoas, mas principalmente foi eu e o Renan que entramos na época ali, cara. E foi muito, muito prazeroso, sabe? Acho que no dia lá participou, acho que umas 70 pessoas cantando. E eu lembro que sempre o pastor Eliezer dava alguma pontuada de alguma coisa, né? Sim. E aí, vai, volta. Baixa um tom para a pessoa. E faz assim, não, faz assim, agora assim. Então, cara, chegou na minha, eu cantei, e ele não falou nada. Ficou silêncio. Rapaz, não sabe se o silêncio é bom ou se é ruim, né, cara? Nem uma segunda chance eu ganhei. Não precisou aumentar a tom, não precisou baixar. Rapaz, e aí eu sei que depois a gente recebeu uma carta, né? Mesmo? Uma carta lá com o resultado da audição, tudo. Rapaz, eu ficava naquela. Aí eu não falei, não vou abrir isso aqui na frente de ninguém, não, né? Eu cheguei, botei. Eu tenho costume de vir para a igreja, eu trago sempre um caderno para ir anotando. Isso aí já faz tempo que a gente gosta de fazer isso. E eu anoto tudo. Eu sou muito de anotar as coisas. E aí eu botei isso aí até esqueci, cheguei em casa e a hora que eu abri, estava lá aprovado lá, cara. Aí depois de um tempo a gente foi indo e tô aí dando trabalho pessoal, né? O mais doido para cantar sou eu até hoje, né? Tem sido benção aqui no nosso ministério aqui de louvor, Enos. Enos, obrigado, chegamos ao fim desse podcast. Realmente, cara, passa rápido. Passa rápido, né? É mais prazeroso. Foi top conhecer um pouco da sua história aí. Sua família, né? A esposa Cíntia e seus filhos, né? O Eduardo, o Dudu, né? E o Leonardo, o Léo, são bênçãos demais. Eu queria mandar um abraço para eles, um beijo para eles lá. Claro. Amo demais minha família, tudo para mim aqui. Sou muito grato a essa casa, meus pastores que tem aqui. Aliás, os pastores todos, a gente sempre tem força. Assim, eu sou muito de guardar, tenho uma boa memória, então eu me lembro de certa vez que chega o pastor Eliezer e deu aquele esforço. Eu lembro que quando estava no começo ainda, assim, eu cheguei aqui vencendo. Quando eu cheguei aqui, eu estava com uma depressão muito forte. Então, eu ficava muito assim, algo que a gente venceu isso. Mas eu consegui vencer isso na palavra. Eu lembro que, assim, um dia que eu estava muito mal, não esqueço disso, do pastorzão chegou, deu um tapa nas minhas costas, assim, né? E eu não era um dia que eu estava legal. E o que ele falou, cara, vai dar tudo certo, calma, tá tudo bem, relaxa. Cara, parece que aquele relaxa, assim, que lá para mim parece que tinha tirado um caminhão das minhas costas. Das costas, sim. E assim, a mama, cada palavra que ela recebeu. E tem uma pessoa muito importante pra gente aqui. É mesmo? Que pra gente foi muito importante. A forma com que ela recebeu a gente. Ela deve estar focada na Tarde das Maravilhas agora, ela tá chegando de volta aqui. Dona Dalva. É mesmo? Dona Dalva foi uma benção na nossa vida. Amém. Dona Dalva, tem muita gratidão a ela, tanto não só ela, e um casal que recebeu a gente muito bem. O primeiro dia que a gente chegou, ainda que fiquei bastante vergonhado, porque eu fui para um culto num domingo de manhã, não sabia que era café da comunhão na época que tinha. Imagina que eu cheguei num café de bicão. E a gente foi muito bem recebido pelo Alan e pela Rita, cara, quando a gente chegou aqui. Então, beijão para vocês também. Nossa, foi muito... E pessoas que sempre foram estando com a gente. Então, a gente tem, assim, sempre... São bens demais, né? Alan e Rita, né? Alan e Rita. Acabou sofrendo bullying comigo depois, né? E, assim, eu amo demais isso aqui. Sim. Queria mandar um abraço pro pessoal do Reminha Kids, que é meus alunos, né? A gente comentei com eles ainda. Falei, olha que legal, tô indo pro Prosperar, a matéria que a gente está estudando praticamente aqui, que a gente está estudando Vida de Prosperidade no Rema agora, a turma tá tendo. Amém. Eu vim parar no Prosperar. Eu falei, olha como é que a coisa puxa, né? Que bacana. E a unção mesmo que atrai. E, assim, amo demais aqui, muito honrado com o convite, queria agradecer. Tem muita coisa, lógico que uma hora às vezes a gente não consegue falar tudo, mas é um prazer servir vocês. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo fazer isso que eu faço, eu amo estar
por exemplo, para mim é muito prazeroso e é o mesmo peso quando eu tô aqui, ou quando eu tô lá em Caçapava, ou quando eu tô lá em Tremembé, que eu chego Sim. lá e tô lá com as pessoas lá. E é lógico, cada um opera de uma forma, e eu acho que nesses dias, por tudo que eu fui tratado aqui, Sim. Deus tá muito assim, expressando o que é a alegria na minha vida. Então, Sim. quando eu chego lá naquilo ali, parece doido, parece esquisito, parece uma dança desengonçada, mas é aquilo que Deus está fazendo na minha vida, é o que me salvou. E eu quero expressar isso. Então, eu tenho carinho enorme demais, né? Toda a nossa igreja, eu sei que vai além da nossa igreja esse podcast aqui, Sim. mas eu queria agradecer demais, eu amo vocês, sou muito grato. Amém. E prazer enorme estar aqui, cara. Obrigado pela oportunidade. A gente tem visto você, né? Você e sua família também servindo, né, cara? E como isso é gratificante, a transformação, né? Sim. Muitas pessoas chegam e falam, não, eu cheguei de um jeito, fui transformado, né? Por essa liderança, né? Os ministros top que nós temos aqui também, né? Que são treinados pelo pastor Eliezer, pela Mama. Mas é o carinho especial dele também, né? Esse momento específico de ter essa unção, né, do nosso pastorzão, de chegar junto ali, fala uma palavra que já nos deixa tranquilo e nos esticar também para algo que a gente nem imagina, né? Na verdade, né? não é que está tudo correto, é que a gente está caminhando. É como o versículo, como Paulo fala, olha, não que eu já tenha chegado, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou me esforçando para chegar lá, deixando tudo para trás, e eu vou caminhando, eu vou avançando, né? É lógico, eu estou colocando um versículo nas minhas palavras, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Então tem muita coisa a se avançar ainda. A gente chegou aonde a gente quer chegar? Não chegou, estamos no nosso ideal, não estamos. Mas eu lembro de onde eu saí e eu lembro de onde chegou. E eu lembro esses dias, a gente passou até uma dificuldade e foi até legal, porque assim, veio um menino, uns 12 anos, vender picolé para mim. Eu falei, rapaz, comecei vendendo picolé com 12 cara, anos. eu tava vindo chateado, sabe, de alguma coisa, e tava no meu caminho, e eu vi aquilo lá, falei, olha Deus, olha de onde você me tirou, olha onde que eu tô hoje, eu tô chateado com isso. A importância de exercer gratidão, né? Sim. A gente vê o local onde a gente está hoje, mas lembrar de onde que Deus nos tirou, né? Aí você ter esse coração grato, a importância disso, né? Talvez Deus falando com você naquele momento ali nos mínimos detalhes, né? Tá chateado, tá triste por alguma coisa, mas não, peraí, deixa eu olhar aqui, olha a lembrança que trouxe, né? Sim. É isso aí. Gente, o nosso muito obrigado para você que ficou até agora conosco aqui. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Prosperar Podcast é uma extensão da ONG Prosperar, como eu comentei, projetos maravilhosos aí e tá só crescendo, tem muita coisa boa por vir, muitos projetos, e eu quero trazer aqui o pastorzão Eliezer também pra gente estar conversando sobre até uma agenda dele também, que a gente vai estar firmando e falando um pouco mais sobre o projeto da ONG Prosperar, projeto Pequeninos, tudo que está acontecendo nessa visão maravilhosa. E também já tem o Prosperar Treinamentos, que acontece toda a última quinta-feira do mês. Muito bom. Que é um culto voltado para você que é empresário, para você que é profissional liberal, para você que é autônomo, para você que tem um desejo, tem uma nota, vamos falar bonito, uma nota de empreender, né? Sim, mas você sabe que eu já tirei muitos bons negócios meus, não aqui no ambiente do Prosperar, mas de coisas que eu aprendi aqui e resultou em coisas praticadas. Eu tenho testemunho de várias coisas que eu vim e aprendi aqui e foi, cara, foi chaves que de repente... Quando tu ministrou mesmo aqui, saí quase com 2 folhas anotadas aqui de coisas que eu apliquei. Sim. Olha, do teu ramo, que é diferente para o meu ramo, mas que aplica no dia a dia. Do dia. automóvel para o imóvel, né? Coisas opostas e que se aplicaram, que funcionaram. Práticas e hábitos que vão te levar ao sucesso, né? Isso é muito importante, isso que o Enos falou, né? Do momento de você ter o aprendizado no Prosperar Treinamentos, que é esse treinamento, esse culto também específico para o empreendedorismo, e também a conexão, né? A gente faz uma conexão, faz networking, a dificuldade que o outro já passou ali, talvez você não precisa passar, porque você já aprende com o erro do outro, ou errou, mas não entra em condenação, porque algumas pessoas já passaram por isso, e aquilo traz ali até uma palavra de incentivo, um ânimo para você, fala, cara, eu posso vencer isso, olha como ele venceu, olha como que a palavra ajudou, e geralmente, né, na nossa força do nosso braço, a gente não é capaz de quase nada, né? Não. Mas com a ajuda de Deus, com a palavra, você fazendo o certo, no momento certo, no momento de pressão, o que sai de dentro de você, né? É o que a gente aprende, né? Você pega aquela esponjinha lá de lavar a louça, né?
coloca água nela. Se você apertar, o que sai de dentro? Vai sair a espuma dela. Sai a água, né? Porque se eu joguei água, sim, espuma, enfim, espuma, né? sai aquilo que tem dentro. Sim. Então, no momento de pressão, no momento de dificuldade, no momento de desafio, se você tem a palavra dentro de você, o que sai é a palavra. Se você não coloca a palavra para dentro, o que sai é murmúrio, é nada, né? Não vai sair nada. Então, é muito melhor estar caminhando com Deus aí pra gente poder passar liso aí nos desafios. Gente, muito obrigado. Quero agradecer também Pastorzão Eliezer, Mama Georgia, todo mundo aqui do nosso staff aqui, Kézia, Samuel, Gabriel, Emily, que está sempre presente aqui também. Se essa imagem está chegando com a qualidade bacana aí, o som, né? E toda essa... Eu fiquei impressionado com o trabalho deles aqui. É mesmo? Porque a gente vê o podcast, né? Mas tem não tem toda a estrutura aqui. Tem duas salas para trás aqui para essa transmissão chegar até você. Não só a transmissão aqui do Prosperar Podcast, mas também quanta excelência nós estamos crescendo também nas nossas transmissões do nosso culto, dos nossos cultos ao vivo, né? Que é a nossa equipe de mídia, que tá top demais, tá excelente. Esse nível de excelência cada vez está crescendo mais. Então, o nosso muito obrigado a vocês. Tamo junto. Até a próxima terça-feira. Nós vamos olhar para aquela do meio ali agora. Ali, vamos lá. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Fique com Deus, gente. Gente, obrigado. Tchau, tchau.